aí a gente trouxe para vocês um assunto bastante polêmico, né? Então a gente vai falar sobre o aborto em 3 visões, né? Que é a social, a religiosa e a jurídica. A jurídica, né? Aí, antes da gente falar desses 3 aspectos, né? Como eu dou aula de filosofia, a gente vai fazer uma introdução aqui na área de filosofia, né? Que quando a gente fala em filosofia, desde o princípio aí a gente sempre fala que a filosofia é uma matéria que faz o aluno pensar, né? Então, quando a gente fala de filosofia, a gente sempre lembra da palavrinha ética, né? Aí vocês vão perguntar assim para mim, professora, mas o que é ética, né? Aí eu costumo falar que ética é o certo e errado, né? O que é certo e o que é errado. E sempre a gente tem na vida da gente, a gente tem os dilemas éticos, né? Porque, querendo ou não, a gente vê as coisas, a gente passa a saber de assuntos, mas sempre tem aqueles assuntos polêmicos, né? Que uns concordam, outros não, né? E isso faz parte da filosofia. Assim dizendo, as ciências contemporâneas, né, sobretudo a ciência da vida, né, a biologia, a medicina, a genética, criaram uma série de dilemas éticos, né? E esses dilemas pela filosofia, né? O ramo da filosofia que estuda os problemas morais que surgem dessas ciências é chamado de bioética. Então, o aborto, esse assunto aborto, é um assunto específico da medicina que é chamado de ética médica, né? Então, o aborto, gente, é um dos pontos mais difíceis da ética médica. Por quê? Porque, como eu falo com vocês, como é assunto polêmico, né? Ele envolve aspectos religiosos, legais, médicos, socioculturais, políticos, e sempre a gente fica com aquele dilema. Isso é certo? Isso é errado? Isso vai acontecer? Como eu vou opinar sobre esses assuntos, né? Então, por isso, a gente vai ter uma visão diferenciada aí nessas 3 visões. Porque para vocês, né, que são formadores de opiniões, para a gente ter uma formação, né, de tal assunto, a gente precisa, né, buscar sobre aquele assunto. Então, a gente vai tentar passar para vocês aí nessas 3 visões, para vocês terem uma verdadeira, né, confusão sobre o assunto. O dilema 1 aí, que é o pró-vida ou conservadora, define o direito moral da vida do feto, né? O feto está ali dentro da barriga da mãe, ele tem direito à vida, né? Esse é um dilema 1, né? Que é o pró-vida ou conservadora, define o direito moral da vida do feto. E nós temos outro ponto, que é o dilema 2. No próximo slide aí, vocês dão o liberal, né? Todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? Entende que a mulher tem um direito moral sobre o seu próprio corpo, né? O que lhe permite fazer o aborto. Aí vocês falam assim, professora, será que isso é certo? Será que isso é errado, né? Mas há 2 oposições que a gente pode colocar aí, né, sobre o aborto, porque tem opiniões intermediárias sobre esse assunto, né? Alguns acham que o aborto é errado, né? Mas defende sua prática nos casos específicos, né? Por exemplo, quando uma mulher ou um filho corre risco de vida, né? De morte, quer dizer, ou quando uma mãe foi estrupada. Não sei se vocês viram falando aí nos noticiários, né? Na semana passada, foi um assunto bem abordado aí, né? Sobre a questão daquela criança de 10 anos, né? Que vinha sofrendo, né? Abuso sexual e ficou grávida. Você já imaginou uma criança de 10 anos grávida, né, gente? E muitas pessoas, vocês viram aí como é que foi, o assunto foi polêmico, né? Teve manifestação que achavam que não devia abortar, né? Outros achavam que tinha que abortar, é verdade? E assim, teve que ter uma liminar, né? Foi julgado, né? Para fazer o aborto, né? Aí a gente passa pela cabeça da gente assim, é certo, né? É errado, né? Então a gente vai ver essas visões agora, né? Sobre esse assunto, com o nosso professor Roberto, que ele vai falar dessa legalidade jurídica, né? Da visão social e da
visão religiosa, ok? Mais na frente, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, né, nós vamos estar respondendo. Vai ter um quiz aí, né, de perguntas, né, que a gente vai passar para vocês, e qualquer dúvida a gente vai estar respondendo, ok? Agora com vocês, o professor Roberto.